O Homem do Sambaqui, Stella Carr. No céu tingido de vermelho, Carincai viu passar se arrastando a sobra do dia. E amontoou rápido as ostras antes que a boca do escuro soltasse a goela pelos rochedos e engolisse a tarde. O olho branco da noite estava fechado por aqueles tempos. Ia levar mais dias que os dedos da mão de Carincai antes que o olho branco se abrisse devagarinho, um tiquinhozinho por vez, até formar redondo. O olho redondo lá do céu em cima permitia colher ostras no branco espumoso da água brava, um tempo mais fresco, pela noite adentro. Porque os dias ferviam na sola dos pés, o sal nascia do corpo, a vontade da água das pedras perseguia a boca. Carincai tinha o trabalho de pescar as ostras, os berbigões, os mariscos. Não só ele, mas homens outros muitos da aldeia. Malaí trazia em vasilhas a água das pedras. Mas às vezes, sentado na rocha, na beira da água brava que bate forte, entre 1 e 2 mergulhos, Carincai aventurava a cabeça por aqueles pensamentos incríveis. Água, água, água e até o céu, num lá longe, muito mesmo longe. Malaí sabia histórias, o povo todo sabia, havia lugar de gente muito além do além. Mas não passava de crença. Carincai era teimoso para as crenças. Carincai dava direção própria aos pensamentos. Quando o céu se carregava e depois virava as cabaças sobre a terra, Carincai subia no mais alto monte de cascas de ostras e, recebendo a água toda na cara, formava pensamento sobre aquilo tudo. Não era a raiva do espírito do mal que mostrava a zanga, pois Carincai via durante o dia o olho de fogo chamando a água brava para o alto, ela subindo leve feito fumaça e lá em cima ir coalhando aos poucos. Que nunca falasse disso assim na aldeia, lhe dissera Malaí, que o conselho dos velhos homens o daria de comida às feras. Carincai sentiu a forte distância de Malaí e sua boca ficou seca. A boca do escuro se abriu soprando hálito. Carincai ia pensar o que seria aquilo que mexia às vezes com as coisas. Certo dia, os cabelos de Malaí corriam tanto em volta da cabeça que parecia um diabo solto. E a areia corria sobre ela mesma. Carincai quisera um pensamento da cabeça para essa força, mas Malaí puxara seu braço para dentro da caverna, onde o sopro não chegava mais. E lá correra seu corpo com os lábios quentes. Carincai já não queria pensar. Malaí tinha o corpo como o céu antes da noite, sobre a areia branca. Porque o céu antes da noite é de um vermelho amarelado, como a pele de toda a gente. Carincai pensa, por que não existe na gente pele de outras cores, como nas feras? Amarelas, azuis, verdes. Brancas não, seria muito feio. O pensamento de Carincai estava sempre nas coisas. Não aceitava a palavra do conselho. Amassava a ideia de encontro a tudo, procurando razão própria, enquanto escavava as raízes das árvores, moldando cabaças, ou se ocupava na feitura de vasilhas. Enquanto Carincai levava as conchas para a aldeia, o escuro se completou. A água das pedras tinha um gosto suave, tirava o ardor da boca e devolvia a força ao corpo. Descia esperto e cantando. Malaí imitava o canto com a voz da garganta. Os cabelos de Malaí eram longos e esticados, e ela, às vezes, molhava na água das pedras, largando a vasilha.
Todo o seu corpo encaroçava. Ela ria muito. Malaí amava o verde de tudo. Dava vontade de comer. Malaí amava a água correndo seu corpo, o vermelho amarelado manso da pele nova, os 2 botões escuros nascendo entre os cabelos longos. Lá dentro pulava um pássaro. A mão de Carincá escutava sempre. Os 2 montes inquietos por entre os cabelos, macio, macio. Malaí era suave como a água das pedras. Carincai era ardido como a água longa que tocava o céu, de um azul escuro. Carincai era longo e áspero como a água brava, onde se esconde a concha. Malaí pensava dela e de Carincai nas diferenças, e a água das pedras corria arrepiando Malaí. Ela nunca ia caber Carincai tudo na ideia. Era diferente dos homens da aldeia. Carincai era um mistério, quase medo. Malaí saiu do meio das pedras com a vasilha cheia e foi andando de um jeito vago e incerto pelo verde manso do chão, sem decisão de voltar. A língua vermelha da boca escura já lambia o céu. Malaí tinha que chegar à aldeia antes que as cores fugissem das coisas. Carincai dizia que elas não fugiam, que apenas se recolhiam para dentro das coisas. Malaí deixava Carincai dizer só porque dizia bom, e por isso ele podia falar tudo o que quisesse. E quando ele falava, soprava de leve o ouvido de Malaí e ela fazia assim, ele pensava que era para as ideias, mas era para ele mesmo. Os olhos coloridos das plantas verdes faziam respirar bom. Malaí parou um pouco e deixou o sopro doce dos olhos coloridos das plantas verdes entrarem pelo seu peito. As plantas verdes têm olhos de muitas cores, azuis, vermelhos, brancos, amarelos. Carincai enfia nas barbas dos troncos de árvores e enfeita o pescoço de Malaí. Os olhos das plantas fecham logo. Malaí gostaria de guardar por muito tempo seus enfeites. Carincai promete espetar com sua vara nova de bambu de ponta afiada o primeiro feroz peixe azul que se perder nas águas rasas da enseada, retirar os dentes e fazer com eles um enfeite que dure um tempo, que não acabe. Os homens da aldeia não tinham, como Carincai, mãos que puxam a beleza de dentro das coisas. Fora ele quem ensinara às mulheres da tribo o capricho de riscar desenhos e polir lisas as cuias e cabaças, a variedade de formatos elegantes nas vasilhas, que ninguém sabia, e que ele dizia ser costume dos pais de seus pais, que vieram de longe, de cima, descendo os montes, de um lugar onde as casas eram sobre troncos de árvores, um grande olho parado de água de beber. E que eles fisgavam peixes com varas compridas de lascas afiadas nas pontas, de matar até grandes animais que mamam. Os moços da aldeia ouviam com o ouvido grande, os velhos acocoravam num longe de distância fingindo ausência, mas a gente sabia, estavam com as palavras presas. E as mãos das mulheres começaram a acordar uma festa de desenhos, do sono liso das vasilhas e cabaças de troncos de árvores, e todas mostravam os dentes para Carincai na mais perfeita alegria. Malaí sentiu um mau espírito de estragar as vasilhas das mulheres moças que saíam lindas das mãos para os olhos de Carincai. Ficara de longe, olhando atrás da folha grande e longa, o rosto apertado como uma fruta murcha, com vontade de quebrar coisas. Nas mãos apenas a vasilha lisa e sem belezas, cheia de água das pedras. Malaí engasgou a dor que entrava à garganta e jogou no chão a cabaça cheia, que com um baque gordo e soluçante se esparramou. Carincai ainda não tinha olhado Malaí separado das outras mulheres, mas nesse dia
um espírito estranho vestiu o corpo de Malaí em pé em cima daquela pedra enorme que ficou só sombra com o fogo imenso do dia queimando atrás. Parecia que a fumaça saía da pele de ouro de Malaí, as pernas de Malaí longas e os braços, o rosto era um segredo nos olhos ofuscados de Carincai. O moço tirou da madeira uma figura longa como a vira e, polindo o redondo leve dos contornos na tora macia, fez surgir algo. Estranha peça sem uso ou serventia, nem cabaça, nem cuia, mas apenas uma figura sem rosto, estranha e mal acabada, porque a centelha de fogo mudava Malaí de jeito e porque ele estava estupefato. A figura alongada ficou escondida entre as árvores por um longo dia, e quando a tarde apagou o fogo do corpo de Malaí e o branco da noite tornou suaves os gestos da moça, Carincai deu a estátua a Malaí, sem uma palavra. A aldeia toda cercara a peça estranha com perguntas. Alguns notaram, parecia com o talhe longo de Malaí, outros se riam. E para que serve? Diziam muitos. O pássaro de dentro do corpo de Malaí estava solto. Batia de encontro ao seio redondo. Malaí deitou a pequena figura no seu leito de folhas. No outro dia, Malaí fora pela areia que queimava os pés, bem na cintura do dia, levar água de beber a Carincai, que pescava as ostras numa bela vasilha que ela mesma riscara. Na tarde da aldeia, mulheres velhas, as peles soltando em pregas das carnes já secas pela idade do corpo, faziam numa roda de conversa o seu trabalho importante. Porque era de muita importância separar as fibras dos vegetais plantas que os meninos traziam das matas de beira d'água. Esticar o fio das fibras, botando continuidade neles, sem quebradura, e depois enrolar num naco de osso para as mulheres moças unirem com elas as peles despregadas dos grandes bichos e embrulhar homens e mulheres. Na tarde da aldeia, as mulheres moças de peles lustrosas do calor do dia misturavam os risos, pareciam só, e imitavam, com ruídos bonitos da garganta, os barulhos das aves que trocavam chamados nas plantas altas. As mulheres moças faziam mais trabalhos importantes e de paciência, porque era de muita paciência alisar os instrumentos dos homens a partir das pedras ásperas, até alcançar o liso completo. Areia e água elas usavam, e com um naco de pau iam raspando, raspando, a areia e a água raspavam na pedra e no ouvido, furando o quieto do dia e parecendo largar mais quentura em volta, as peles das mulheres moças mostrando mais lustro, até que o olho de fogo de lá longe em cima escorregasse pelo lado outro do grande monte, onde atrás se sabia caminhos de muitos perigos. Foi no cabo da tarde na aldeia, com mulheres velhas e mulheres moças completando seus trabalhos, que Malaí chegou com sua vasilha cheia de água das pedras e Carincai chegou sua rede completa de conchas fechadas, cada um de seu lado. Ouviam desde longe a tosse rachando o peito das mulheres velhas. Já 2 grandes buracos disfarçados com paus e folhas haviam sido preparados por entre as plantas altas na entrada da aldeia, para fazer cair de inesperado as feras que rondam a noite. Como a grande fera de pele, com vezes brancas, com vezes amarelas e vezes de olhos escuros pelo meio, enorme nas presas e horrível nas garras, que rasga a pele dos homens num só golpe e faz saltar para fora as carnes pulando vermelhas, sem jeito qualquer de pôr para dentro. Ua, o caçador, terminou jogando muitas folhas por sobre os buracos disfarçados, pensando forte na carne gorda dos grandes animais de pelo escuro e cabeça grande, com grossos tufos de pelos nela, que se quem sabe o pensamento forte resultasse chamado.
Se quem sabe viesse de longe a grande fera de pelos escuros e cabeça grande, com grossos tufos de pelos nela, um macho, atendendo ao chamado do grande animal escuro de cabeça grande, que ele formou no pensamento, pensou fêmea e pensou bem forte, até doerem os ossos por debaixo dos cabelos. Se pensamento fazia figura dentro da cabeça, devia, de certo, de para alguma serventia ser essa figura feita, depois de gasto o pensamento. Essa figura se formava tão fácil e sem dor na cabeça, mas se pensasse muito forte já doía, como doía para as mulheres fazer a figura viva dos pequenos homens. E quem sabe se num pensamento muito forte a cabeça também estalasse e talvez aparecesse a figura viva de um grande animal de cabeça grande com grossos tufos de pelos nela, como faziam as mulheres com os pequenos homens? Ua era dos poucos que não tremiam para garras ou presas, conhecia o cheiro, o grito e o sinal deixado pelos caminhos de cada fera diferente. Ua levava restos já servidos da aldeia para os longes dos concheiros, e lá deixava, escancarando as gulas das mais feras das feras, que frequentavam as redondezas, atraídas pelo costume. E assim havia sempre delas para as armadilhas. Ua controlava, não houvesse perigo, contanto que ninguém se atrevesse. Às vezes se atrevia algum, saindo dos limites da natureza, fazendo coisas de estranho resultado ou dizendo contra os mais velhos, pondo em perigo outros tantos da tribo ou provando covardia. Às vezes esse atrevimento era cobrado com uma noite de braços e pernas presos em grossas cordas, com os restos já servidos da aldeia, nos longes dos concheiros. Ua fez uma prega na testa e amassou o rosto, triturando ideia pouco confortável. Quando poderiam os homens pensar coisas para fora do comum pensamento de todos, ou fazer o que fosse diferente, sem que lhes servissem em cobrança cordas e feras? Ua, como Carincai, vinha dos de cima, de longa descida, e, embora fossem como filhos da tribo, traziam nas ideias diferenças inajeitáveis. Foi na soleira da noite na aldeia, com mulheres velhas e mulheres moças completando suas tarefas, que Ua chegou com seu trabalho já pronto. Ouviu desde longe o raspar da pedra no redondo cavo de outra pedra pelas mulheres moças, provocando a faísca que daria a chama. Ouviu desde longe o raspar das raízes nas cabaças pelas mulheres velhas, preparando a farinha. Ua era o único moço caçador da aldeia, para tantos e tantos outros que saíam com suas varas de pontas afiadas ou com suas redes trançadas de fios ligados em busca de peixes nas águas bravas, e para tantos outros instruídos nos mergulhos de apanhar conchas. O grande corpo de Ua, com grandes pelos escuros e o ondulado duro e forte nas carnes dos braços e do peito, ele estendeu no chão batido do abrigo, fazendo um grande de boca aberta, chamando o sono. No alto dos concheiros, pouco adiante da aldeia, o completo escuro era cortado pelas linhas de fogo vivo, do enorme fogão de pedras postas que as mulheres alimentavam com partes secas de plantas. As línguas avermelhadas subiam o escuro com barulhos próprios. E tinha o barulho das chamas e tinha os barulhos da noite. As mulheres jogavam as conchas dentro do fogo sem atender aos barulhos da noite. Mas Ua atendia. O ouvido colado no liso do chão, Ua classificava os ruídos dos grandes animais que se arrastavam pelo mato e dos menores, e o barulho incômodo dos pequenos bichos que voavam à noite dentro do abrigo, tentando persistentes chupar o sangue do moço. Quando as línguas de fogo se suspenderam sozinhas,
as mulheres foram para dentro de seus abrigos na aldeia e os homens subiram em grupos e se sentaram sobre suas próprias pernas, todos em volta de conchas fumegantes, e enquanto devoravam as ostras e os mariscos com a força de seus dentes e a persistência de seus estômagos, jogavam as cascas para trás de suas cabeças sobre um monte de outras cascas, honrando seus chefes valentes, que durante muitos e muitos tempos eram postos ali de enterro, debaixo deles próprios. Estava reunido o conselho dos velhos homens. Foi na noite em que Malaí chegou sua vasilha cheinha de água das pedras, em que Carincai chegou sua rede repleta de conchas fechadas. Na mesma noite em que Ua chegou na aldeia com sua armadilha de pegar grandes feras já pronta, que o conselho dos velhos homens se reuniu para assentar o que fazer com a nova dádiva do espírito companheiro. Foi num dia em que os cabelos de Malaí recomeçaram a correr em volta da cabeça, parecendo um diabo de novo solto. E a areia correu sobre ela mesma e depois, levantando na altura de um grande homem, viajou de repente em paredes de grãos, atacando Carincai e Malaí, como se fossem minúsculos furiosos animais que voam em bandos. Pequenas raízes de plantas verdes saltavam da terra-areia. Lá longe, a água tinha um tingido escuro e levantava grossas porções que furavam as grandes massas pretas que escondiam o azul, possível de estar o céu lá em cima. E as águas bravas, escuras, pareciam querer comer a areia. A areia parecendo querer comer as plantas verdes. Carincai contornou Malaí com toda a sua extensão e procurou, sem ver com os olhos, a entrada da caverna. Trazia na cabeça a figura do lugar, reproduzida pelas muitas vindas e batendo contra os grãos que voavam por todos os lados sem destino, acabou por se conduzir certo num acaso de felicidade. E entrando aos tombos, caíram pelo chão, exaustos. Uma fraca luz se arrastava pelas paredes da caverna. Carincai imaginou que quando ela andasse um espaço-tempo, seria escuro. Lá fora descia o peso da natureza, todo feito de água, com barulhos imensos de estouros seguidos. Devia estar tudo se abrindo em partes, parecia. Não ia sobrar nada. Malaí tinha tremores. Passar todo o longo tempo de escuro ali, longe da aldeia e da proteção dos outros, nesse buraco que talvez feras habitassem. Carincai falou de segurança. Fez força de acreditar nele mesmo. Mas a luz andou mais à parede e o rosto de Malaí foi ficando todo na sombra. Foi quando as pernas peludas e longas do bicho arranharam o braço de Malaí. Um grito! Subindo pelo ombro acima. Carincai bateu uma pedra com exata decisão e ora. O bicho encolheu as enormes pernas em volta do pequeno corpo redondo. Era quase de um tamanho de mão e peludo. Malaí soluçou o susto apavorado. A luz andou quase o fim da parede. Asas de bichos que grudam a pele para chupar o recheio do corpo espadanaram o teto. Eles dormiam pendurados. Malaí era só pavor. Os ruídos saíam de todos os cantos da imaginação pelas paredes. Nem os barulhos de lá fora, enormes de plantas rachadas e despencadas, das pedras desmontadas de outras pedras, de grandes riscos de fogo no preto-azul e estouros, recolhiam dos ouvidos os barulhos pequenos das vidas grudentas e raspantes dos pequenos bichos de buracos da noite, cascas e asas. Malaí esperava a cada tempo que andassem seu corpo e picassem sua carne. Carincai cobriu o pequeno corpo que tremia de Malaí com o seu grande corpo, e já não havendo mais a luz nas paredes, enrolados um no outro,
Esperaram. Foi quando de novo a luz entrou pela boca da caverna e acordou Carincai, embaraçado nos cabelos de Malaí, e eles saíram para fora, onde o mundo parecia de novo posto no lugar e não havia mais força que bolia com as coisas, que eles viram chegar o tronco que flutua pelas águas bravas de novo lisas, com Kauma dentro. Kauma, o que abria os corpos das plantas grossas com chamas vivas, fazendo dentro buracos longos, produzia troncos que flutuam e entrava pela água brava dentro, ele e tantos outros, fisgando peixes. Passavam por esse jeito de uma terra para outra, mais adiante das águas, e lá lançavam redes, trazendo alimentos. Kauma vinha com voz de guinchos roucos e braços agitados, querendo gritar o acontecimento desde grande distância, ninguém entendendo nada. Quando Kauma chegou perto, conseguiu que ouvissem. Era a mágica, falou Kauma, o grande acontecido de todos, o maior, lá na outra terra, um pouco espaço de águas pelo tronco que flutua. Kauma vira. Enorme bicho fora levado pela terrível noite de maus espíritos, mas guiado, de certo, pelo espírito companheiro, que não há ruins sem bons. Era o animal azul que vem do fundo da água brava e que se espatifou contra as pedras de lá longe. Um pouco espaço de água brava pelo tronco que flutua, Kauma vira, ficou preso nas pedras, imenso, com carne para muitos e muitos tempos, e a pele grossa e gorda por dentro, e a ossatura toda para utensílios de defesa dos homens, enorme. Que fossem contar com Kauma na aldeia o grande presente dos espíritos, falou. Kauma sabia, e Carincai, e Malaí, e todos sabiam o que queria dizer para os homens do concheiro o grande animal azul de pele grossa e gorda por dentro, preso entre as pedras. Muitos e muitos tempos de fartura. E o sinal de paz com o espírito companheiro, que só dá tanto quando de boa vontade. Um grande animal azul, quase pedra na luz do dia, só não seria pedra porque subia e descia lustroso em cima, visto desde que quase chegavam os troncos que flutuam de bojos cheios de homens, quantos coubessem sem afundar. Um grande animal azul assim, que para muitos era só história, diziam, tinha começado a aldeia. Um dia, uma grande zanga de águas e céus misturados fez errar às distâncias um grande animal azul que era de pele grossa e boca de muitos entrecruzados dentes. E nesse dia, homens e mulheres que tiveram muita carne para comer e muitas partes duras para utensílios de defesa, começaram nesse exato lugar um concheiro. Lugar esse, diziam, indicado por mágica. E logo perto formaram a aldeia. Muitos tempos foram passando e muitos acontecimentos. Homens vieram de mulheres, cresceram seus corpos e tornaram a encolher. Homens pararam dentro de seus corpos, e no meio das conchas, os mais valentes e chefes, iam de enterro com tudo que era deles. Coisas, inimigos, vencidos, mulheres. Homens vieram de cima de longes terras, brigaram, muitos morreram. Pequenos e mulheres ficaram, trouxeram ideias novas diferentes e ensinaram coisas. Novos homens nasceram de mulheres e tudo aconteceu de novo. Era como diziam que tinha sido, e um dia devia acontecer de novo. E o conselho dos velhos homens reunidos na noite do concheiro decidiu. Quem seguia, quem ficava. Primeiro só homens seguiam para os primeiros trabalhos. Depois iam mulheres e crianças. Os velhos ficavam,
e os fracos. Muitos utensílios de pedra alisada, formando ponta em muitos paus afiados, levavam os fortes homens escolhidos, chefiados por Ua, o caçador. E agora, arriscando as águas bravas por cima em troncos que flutuam, os homens chegavam cada vez mais junto da grande pedra que ia sendo cada vez mais o grande historiado animal azul. O olho de fogo rolou como uma bola de repente em cima. Carincai colheu todo nos olhos e não aguentou o olho de fogo, que ele tinha a mania de olhar para ver a feição que tivesse por detrás das chamas. Enquanto afastava as águas bravas com um pau achatado na ponta, todos faziam isso para avançar o tronco que flutua, Carincai dirigia loucos pensamentos para o olho de fogo. Enfrentava, colhia todo nos olhos e não aguentava. Fechava uma quantidade de areias luminosas dentro deles. O olho de fogo, no escuro dos olhos de Carincai, permanecia imagem feita. O que seria aquilo que andava regular a cada claridade e que cada tempo de escuro afastava? Na praia da aldeia, cada vez mais pequena no lá longe dos olhos, Malaí recebia no rosto o mesmo quente luminoso, mas não pensava nada, só sentia. Malaí era feita natureza, só para sentir as coisas.